Fala pessoal, tudo bem? Então a aula de hoje, quarta-feira, nono ano, é o seguinte, nós vamos trabalhar agora, dando continuidade aí aos produtos notáveis, nós vamos começar uma coisa chamada fatoração. Também não deixa de ser uma revisão de conteúdo já visto anteriormente, tá bom? O que vem a ser a fatoração? Então se você entende essa frase aqui, ó, transformar uma soma algébrica em um produto, vai ficar fácil. Nessa aula de hoje nós vamos estudar os dois primeiros casos, tá? Nós vamos ter mais casos aí nas aulas subsequentes. Porém, nessa primeira aula, nós vamos começar com uma coisa que nós vamos chamar fator comum. Fator comum. O que é transformar uma soma algébrica em um produto? Você vai ter uma soma de vários monômios e essa soma a gente vai tentar transformar ela em multiplicações. Então essa é a ideia. Fatores, lembre, a palavra fator, ela vem de parte de um produto. Cada fator é um pedacinho da multiplicação. Então nós vamos transformar uma soma de vários monômios em um produto. Mas para isso, vamos lá ao nosso primeiro caso. O nome diz fator comum. Tem que ter uma coisa, algo que esteja em comum todas as parcelas. Como assim, Kiko? Por exemplo, olha só, imagine que você tivesse assim, ó, AX mais BX. Começar com bem simples. Se você olhar esses dois monômios, você percebe que o x ele é um fator que está nas duas parcelas. Então ele é um fator comum a todas as parcelas, certo? Como ele é um fator comum, a gente vai colocar ele no que a gente vai chamar de evidência. E colocar em evidência, escrever ele como sendo uma parte do produto. Ele vai ser um fator do produto. Você vai escrever x, vai abrir um parênteses obrigatoriamente, e vai colocar dentro desse parênteses tudo que resta nas outras parcelas, nas demais parcelas. Na primeira parcela, esse x está sendo representado aqui. Então você vai colocar A, aí vem um sinal de mais, e quem sobra na segunda parcela? O B. Então A mais B. Então o que a gente acabou de fazer? Transformamos uma soma algébrica em um produto de dois fatores. Esse é o primeiro caso. Vamos colocar mais alguns exemplos, aí você vai entender isso tranquilamente. Se eu tivesse agora assim, ó, 2x ao quadrado mais 6x. Por exemplo, se você olhar essa expressão algébrica aí, olhe para esses dois caras aqui e você percebe, professor, aqui está escrito x vezes x. Eu sei que x ao quadrado é x vezes x. Você poderia muito bem escrever isso daqui assim, ó, 2x vezes x. E esse 6, você poderia escrever ele 2 vezes 3 vezes x. Ficaria mais fácil de enxergar quem é o fator comum. Claro que daqui a pouco, com o tempo, você vê. Se tiver um múltiplo, cara, você enxerga quem é o fator comum. E quando tem x ao quadrado, você sabe que é x vezes x. Então tem um x, tem um x, tem um 2 e tem um 2. Então a gente vai dizer que o fator comum agora, nesse segundo caso, é 2 vezes x. Ficou claro? Então coloca assim, ó, a fatoração desse cara vai ficar assim, 2 vezes x, que multiplica. Você já tirou o 2x, ó, o 2x está sendo representado aqui. Ele é um fator comum. Quem que sobra na primeira parcela? Não sobra um x? Então esse cara que sobrou, você coloca aqui. Mas quem que sobrou aqui na segunda? Apenas o 3. Então vai ficar x mais 3. Olha só, ficou um produto de dois fatores. Belezinha? Vamos mais algum exemplo? Tá. Tivesse assim, 3x ao quadrado vezes y mais 9xy ao quadrado. Beleza? Olha só, entre os números, quem que é o fator comum? Sempre vai ser, ó, o 9 é o múltiplo do 3? É. Então você vai pegar sempre o menor deles, o 3. Então eu já sei que o 3 é um fator comum. Beleza? Esse x aqui, ó, ao quadrado, eu não poderia escrever x vezes x? Se você escrevesse assim, eu acho que você ia enxergar mais fácil. Claro que com o tempo eu quero que você não fique abrindo tanto ele, você já enxerga. E o 9 é a mesma coisa que 3 vezes 3, vezes x, vezes y, vezes y. Agora você tira daqui. Deixa eu colocar aqui embaixo, ficou meio feio. Vamos lá, vamos só repetir aqui o processo. Ó, eu poderia ter escrito assim, ó, 3 vezes x, vezes y, mais 3 vezes 3 vezes x, vezes y, vezes y. Agora não está fácil de olhar quem que está repetindo nas duas parcelas? Está extremamente fácil. Olha só, 3 vezes x, 3 vezes x. Tem um y aqui e tem um y aqui. Então esse é 3xy, esse 3xy
é o nosso fator comum. Coloca aí em evidência. Colocar em evidência vai escrever assim, ó, 3xy que multiplica. Abre parênteses. Quem que está sobrando aqui na primeira? Não é o x? Quem que está sobrando na segunda? Está sobrando um 3, prof. Está sobrando um y. Ah, então é assim que a gente fatora esse caso aí. Belezinha? Vamos só mais um exemplo do fator comum e aí a gente vai para o segundo caso. Então aqui, ó, mais um, deixa eu só colocar, separando os exemplos. Mais um exemplo aqui que eu vou inventar. Terceiro, mais um, quarto exemplo aqui. 6x² vezes y vezes z ao cubo mais 12x vezes y ao quadrado vezes z ao quadrado mais 18x x ao cubo vezes y vezes z. Beleza. Agora vamos tentar fazer direto. Por exemplo, entre os números 6, 12 e 18. Quem que é o fator comum entre 6, 12 e 18? O menor deles. Todos são múltiplos, tá bom? Então é o 6. Então você começa escrevendo assim 6. Agora você vai olhar para as letras. Entre as letras x aí, qual tem o menor expoente? É o x aqui, ó. Esse cara tem o menor expoente. Então vai ser 6x. Entre as letras y, o menor expoente é 1. Então vai ficar 6xy. Entre as letras z, 1 lá na última parcela. Então é 6xyz o fator comum. Show? Vamos ver quem que sobrou em cada uma das parcelas. Ó, do x ao quadrado você já tirou um x. Então sobra um x. O y, ele já está sendo representado aqui. Você já tirou ele. Então não vou colocar de novo. Do z ao cubo você tirou um z. Sobra z ao quadrado. Então fica xz elevado ao quadrado. Mais... Vamos lá para o 12. 12 vai ficar 2. Aí o x já está sendo representado aqui. Então eu não preciso colocar ele de novo aqui, ó. Era x elevado a 1. Então ele já está aqui. Cuidado. E o y ao quadrado, você já tirou um y. Sobra um y. Do z ao quadrado vai sobrar um z. Do 18. Do 18 vai sobrar 3, porque 18 é 6 vezes 3. Ah, entendi. Que bom. Ó, x ao cubo, você já tirou um x, então sobra um x ao quadrado. Y está aqui, então não preciso repetir aqui. E z também já está aqui, então agora você fecha parênteses e aí a gente fez a fatoração, o primeiro caso de fatoração, com 4 exemplos, acho que dá para entender. Daqui a pouco eu vou indicar aí a tarefa para vocês fazerem, beleza? E vamos ver também hoje o segundo caso e a gente vai deixar os outros próximos dois para a próxima aula. Então o segundo caso é o que nós vamos chamar, galera, de fatoração. Esse é fator comum. Agora o segundo caso eu vou chamar de fatoração por agrupamento. Tá? Já vamos explicar o que é isso daí. Tá, segundo caso é o seguinte. Agrupamento. Fatoração por agrupamento. Então, nesse caso, meus queridos, vocês não têm, por exemplo, um fator comum em todas as parcelas logo no início. Olha esses 4 monomes que eu escrevi aqui. Se vocês observarem com muita calma, ó, você tem AX, você tem BX, você poderia pegar, por exemplo, AX com AY. O professor poderia pegar o primeiro com o terceiro? Poderia. Eu escolhi pegar o primeiro e o quarto. E dá para pegar agora os dois do meio. Os dois do meio tem BY e AY. Tem o Y como sendo fator comum. Então, nós não vamos fatorar em uma etapa. Você precisa de no mínimo 2 etapas. No mínimo, às vezes até mais, dependendo do tamanho aí da expressão algébrica que você vai encontrar, tá bom? Como é que a gente vai fazer isso daqui? Primeiro eu vou pegar a primeira e a última parcela. Entre esses dois caras você percebe que é o x o fator comum. Então você vai escrever assim, ó, x que multiplica a mais b. Eu fiz a fatoração só da primeira e da quarta parcela.
Agora você vai fatorar a segunda e a terceira. A segunda e a terceira é o y. Y que multiplica b mais a. B mais a não é a mesma coisa que a mais b? É. Agora perceba o seguinte. Olha só, aqui você tem uma soma. Eu ainda não cheguei no meu objetivo. Qual que era o meu objetivo, Kiko? Transformar tudo em produto. Isso aqui tem que virar um produto. Então, para isso, eu vou enxergar aqui, ó, A mais B e A mais B, que é um dos fatores de cada uma das parcelas, ele é um fator que é comum. Então, nós vamos colocar esse cara agora em evidência, o A mais B. O A mais B vai ser o fator comum. Então, para dar continuidade a isso aí, você vai escrever assim, ó, A mais B, que multiplica, quem sobra aqui na primeira parcela? O X. Mais, por que mais? Porque o sinal que vem aqui na sequência é mais. Quem sobra na segunda? O Y. Agora você finalizou a fatoração por agrupamento. Então você percebeu que precisou de no mínimo 2 etapas para você finalizar, transformar tudo em produto. Essa era a ideia, meus queridos, transformar em produto. Isso significa fatorar. Vamos colocar mais um exemplozinho aqui. Deixa eu inventar mais um aqui. Por exemplo, deixa eu ver. X ao quadrado, não, x ao cubo mais 3x ao quadrado mais x mais 3. My God! Será que dá para fatorar isso? Creio eu que sim. Vamos ver o que vai virar isso daí. Nós vamos fazer o seguinte, olha só, gente. Aqui nessas duas primeiras parcelas, nós temos um fator comum, que no caso é o x ao quadrado, certo? Então aqui dá para escrever assim, x ao quadrado, que multiplica x mais 3. E aí sobrou um mais x mais 3 lá. Agora olha que bonito. Se eu colocasse um parênteses aqui nesse x mais 3, ia fazer alguma diferença? Não. No parênteses aqui não ia mudar nada. Você concorda comigo? E se eu pegasse e colocasse aqui, ó, o número 1 multiplicando? Ia fazer diferença? Também não. Na verdade, quando você tem alguma coisa entre parênteses, assim, ó, sem nada, a gente sabe que tem o número 1 aqui multiplicando. Tá? Mas eu estou te contando agora. Então isso daqui é como se tivesse 1 vezes x mais 3. Agora olhe para isso daqui com muito carinho. Você consegue imaginar, consegue olhar quem que é um fator comum aqui? Você concorda comigo que o x mais 3 é um novo fator comum? Então, já que você concordou, agora eu vou escrever esse cara em evidência. Ó. Então, isso daqui você vai escrever assim, ó, x mais 3 que multiplica. Quem sobra aqui na primeira parcela? X ao quadrado. Quem sobra na segunda? O 1. Então, todo esse trem aqui pode ser escrito desse jeitão, um produto de dois fatores. Olha que maravilha, a gente já pegou um meio complicado, tá bom? Eu vou fazer aqui os dois primeiros exercícios lá da página 90 e... Só um pouquinho, página 90 e... 96. O exercício 2 e o exercício 3. Mas antes aqui, deixa eu pegar o exemplo da apostila. Deixa eu pegar mais um exemplo para a gente enriquecer um pouquinho aqui os nossos exemplos. Se fosse assim, ó, ainda por agrupamento. Deixa eu pegar um aqui bem legal. 3AB mais 2b ao quadrado menos 2b menos 3a. Ok? Então, vamos olhar com muito carinho para isso daqui agora e vamos identificar onde que a gente pode fatorar isso daí. Olha, você não tem fator comum em todas as parcelas. Kiko, não tenho. O que eu faço? Me salve. Tá, vamos tentar analisar por partes. O que dá para a gente pegar aí? Você pode agrupar, por exemplo, esse com esse. Poderia agrupar esse 3AB com menos 2B também. Dá para fazer 2 a 2, independente de qual você escolher vai dar certo. Acredite. Se você escolher o primeiro e o último, quem é o fator comum entre eles? Você concorda comigo que é o 3A? Então, o 3A que vai multiplicar. Quem que sobra aqui na primeira parcela? O B. Quem que está lá na frente? Quem que está multiplicando esse 3A que a gente não coloca aqui, mas eu sei que tem um número multiplicando ele, igual nesse exemplo anterior. Eu poderia colocar isso daqui vezes 1. Então você vai colocar assim, ó, menos 1.
Porque tem o número 1 multiplicando aqui, mas a gente não coloca, mas você tem que saber que tem vezes 1 aqui. Esse que é o cuidado que você tem que tomar quando acontece esse tipo de situação. Agora aqui, ó, 2b ao quadrado e menos 2b. Quem é o fator comum? 2b. Para voltar nesse 2b ao quadrado, tá faltando você colocar b, ó. 2b vezes b dá 2b ao quadrado. Menos, novamente, tem um número que está aqui na frente desse 2b aqui. Quem é? O 1. Então vai ficar assim, ó. Agora olha que maravilha. Aqui b menos 1, aqui b menos 1. Enxerguei novamente um outro fator comum. Então você vai colocar agora assim. b menos 1, que multiplica 3a e sobra esse daqui, mais 2 vezes o b. Show? Espero que você tenha entendido esse segundo caso. É um pouquinho mais difícil que o primeiro, mas por causa dessa ideia que às vezes você tem que colocar o número 1 aqui. Mas é prática, não se preocupe, você vai fazer bastante exercício aí dessa parte. Então agora eu vou resolver lá, página 96, para a gente terminar nossa aulinha, videoaula. Vou fazer o exercício 2 e o exercício número 3, tá bom? Então, e vou indicar alguns para vocês fazerem. Então pega lá o primeiro exercício, exercício número 2, página 96. Agora, página 96. Exercício número 2 do livro. Em cada item a seguir, se possível, fatório o polinômio. Quando for possível, então você tem que fatorar. Letra A, 8x ao cubo vezes y menos 2x y ao quadrado. Ok, como é que a gente vai fatorar isso daqui? Gente, o que vocês estão olhando? Opa, escapou minha caneta, minha tampinha. Vamos continuar com a preta. O que vocês estão olhando aqui que é fator comum? Ora, eu consigo enxergar que entre o 8 e o 2 é o 2. Então eu vou começar escrevendo 2. Tá? Só temos duas parcelas, então é o primeiro caso, fator comum. Entre o x ao cubo e o x, o de menor expoente é o x. E entre y ao quadrado e y, o menor expoente é o y. Vou abrir um parênteses e aí eu vou pensar, pô, do 8 era 2 vezes 4. Então, tá faltando 4 aqui. X vezes quanto que dá x ao cubo? Só pode ser x ao quadrado. Y vezes quanto que dá y? É 1. Eu não preciso colocar vezes 1 aqui. Menos, tá bom? 2 vezes quanto que dá 2? 1. Não precisa pôr 1. X vezes quanto que dá x? 1. E y vezes quanto que dá y ao quadrado? Y. Qualquer coisa, volte para você entender o que eu acabei de falar. Beleza? Acabou aqui. Resolveu a letra A. Letra B. Letra B é 12... deixa eu pegar o livro aqui, senão eu vou copiar errado. 12 ao quadrado, B ao cubo vezes C, menos 9 à quarta, B ao quadrado vezes C ao quadrado. Beleza? Ok. Então, entre 12 e 9. Professor, não tem ali múltiplo comum? Tem sim. Nem que seja menor do que ele. Se você pensar o 9, ele é 3 vezes 3. O 12 é 3 vezes 4. Então eu sei que é o 3. A ao quadrado e A à quarta. O menor expoente é A ao quadrado. Olha que alegria. Vai ficando fácil. Entre B ao cubo e B ao quadrado é B ao quadrado. Vai pegando sempre o de menor expoente para colocar aqui entre as letras. C e C ao quadrado. C. Abriu parênteses agora. Agora você começa a colocar o que sobrou em cada uma das parcelas. 3 vezes quanto que dá 12? 4. A ao quadrado vezes quanto que dá ao quadrado? 1. Não precisa colocar vezes 1 aqui. B ao quadrado vezes quanto que dá B ao cubo? B. C vezes quanto que dá C? Nada. É 1, né? Não precisa pôr 1. Menos. 3 vezes quanto que dá 9? 3. A ao quadrado vezes quanto que dá a quarta? A ao quadrado. B ao quadrado vezes quanto que dá B ao quadrado? 1. E C vezes quanto que dá C ao quadrado? C. Fechou? Então fizemos mais a letra B aí.
Beleza? Então esse aqui também é um caso de fator comum, o primeiro caso que a gente viu aí. Letra C. Tá, é difícil de apagar o quadro, mas tá tudo certo. Letra C ele fala assim, m à quarta, já sai da frente, n ao cubo, vezes p, mais 6m ao cubo vezes p ao cubo. Beleza. Então bora lá fazer a fatoração. Vamos ver o que a gente tem de fator comum aí em cada uma das parcelas. Olhe para as duas parcelas, o que você enxerga de fator comum. Olha, eu enxergo que a letra m elevada à terceira. Então eu vou colocar aqui m à terceira. Entre as letras N, não só tem na primeira, não tem na segunda, então não vai aparecer como fator comum. Vai ficar lá dentro do parênteses, tá bom? E entre a letra P e P ao cubo eu enxergo a letra P. Show de bola! Abriu parênteses, agora veja o que vai sobrando em cada uma das parcelas. Na primeira, sobrou um M, do M ao cubo aqui para virar M à quarta. N ao cubo você vai colocar, e o P não precisa colocar porque P vezes 1 dá P. Tá? Agora sobrou um 6, o m ao cubo já está aqui, não precisa colocar aqui dentro, e aqui p vezes quanto que dá p ao cubo só pode ser p elevado ao quadrado. Belezinha? Ok? Então fechou aí a letra C e vamos aí para a última do número 2, letra D. Letra D ele fala assim, 12 p à quarta vezes Q, menos 7m n elevado à quarta. Ok. Entre 12 e 7, tem algum fator comum? Não, 12 não está na tabuada do 7. Olha, as letras aqui são todas diferentes, Kiko. Então se as letras estão diferentes, não há fator comum, galera. Então isso daqui você vai colocar que não é possível fatorar. Porque não tem fator comum. Show? Fechamos aí? Agora vamos só fazer mais exercício 3, daí o resto eu vou passar como tarefa alguns outros exercícios, só que no roteiro dessa vez, para vocês fazerem, tá? E a gente corrige na próxima aula alguns deles. Então, exercício número 3 aí do livro, ele falou assim, quando os itens a seguir não corresponde a uma forma fatorada do polinômio. Então ele deu um polinômio para vocês ali, que era o seguinte, 16x à quarta vezes y mais 8x ao quadrado y ao quadrado vezes z menos 12x ao cubo y elevado à quarta. Daí ele perguntou, tem 3 alternativas. Se vocês fizerem o seguinte, olha o que está na alternativa A. Na alternativa A, ele deixou fatorado da seguinte forma. 4xy vezes 4x ao cubo mais 2xyz menos 3x ao quadrado y ao cubo. Para você verificar se isso daqui está certo, é como se a gente fosse tirar a prova real. A gente vai fazer o seguinte. Faz a distributiva, ó. Esse 4xy multiplique todo mundo, todas as 3 parcelas aí. Se voltar no que era antes, é porque ele está fatorado de forma correta. Então vamos fazer um teste. Ó, 4xy vezes 4x ao cubo. Isso daqui dá 16. X vezes x ao cubo dá x à quarta, vezes y. A primeira parcela, veja que ele bateu. Vamos para a segunda. 4xy vezes 2xyz. 4 vezes 2 é 8, x vezes x é x ao quadrado, y vezes y é y ao quadrado, e vai ficar ali o z, né? Não tem com que multiplicar o z. E na última aqui vai ficar, ó, perceba que a segunda também bateu. E na última, 4 vezes 3, 12,
x vezes x ao quadrado, x ao cubo, y vezes y ao cubo, y à quarta. Também bateu. Então não é a letra A, ok? Que você vai marcar. A letra B, eu vou deixar para você. Mas a letra B eu já vou te dizer, tá certo também. Ele só mudou aqui o fator. Vamos fazer. X ao quadrado vezes y, 16x ao quadrado mais 8yz, menos 12xy ao cubo. Ele deixou escrito assim. Na verdade, você percebe que a única coisa que inverteu, ó, porque ele colocou um fator comum sendo só x ao quadrado vezes y. Não está errado isso. X ao quadrado vezes x ao quadrado dá x à quarta. Então vai ficar 16x à quarta vezes y. Dá igualzinho. X ao quadrado vezes 8yz. Vai ficar 8x ao quadrado, ó, y vezes y ao quadrado vezes z. E no último aqui é só a gente acrescentar os expoentes. Vai ficar 12x à terceira, y à quarta. Vai bater todas as parcelas com o original lá do enunciado. Belezinha? A letra C não dá. Se você efetuar a chuveirinha ali, você vai verificar que não vai ficar igual. Beleza, galera? Então essa é a nossa aulinha de hoje, de quarta-feira, que eu quero que vocês assistam para a gente dar prosseguimento aí na sexta-feira, tá bom? Então é isso, meus queridos. Vou deixar as instruções das tarefas que eu quero que vocês façam do roteiro ali no textinho ali das atividades, beleza? Até lá, grande abraço, tchau, tchau!